10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, galera, vamos aqui na explicação da semana 2 do PET 4 de Educação Física. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os jogos cooperativos, relacionando com a importância dele dentro do contexto escolar. Trazer que os jogos cooperativos ele tem o objetivo de unir pessoas e reforçar a confiança em si e nos outros, né? E aí pensar que pelo nome, né, cooperativo, né, vem de cooperação, é esse relacionamento entre as pessoas, onde cada um vai utilizar, vai dar, no caso, seus dons, né, suas capacidades, seus conhecimentos, vai unir esses conhecimentos para poder alcançar um objetivo que está em comum, né, dentro desses jogos. E aí pensar a questão do ganhar ou perder não vai ser o mais importante, mas sim esse processo de construção. Então nós vamos verificar aqui nos textos, né? Você possa estar lendo o texto, onde vai estar relacionando esses jogos cooperativos dentro da escola. Os jogos cooperativos ajudam as pessoas a aprender a trabalhar em grupos e não se destinam a uma faixa etária, ou seja, a uma idade específica. Em cada jogo, participam desde crianças até adultos. Sobre seus objetivos, é correto afirmar que então você vai analisar essas alternativas da letra A e da letra B e vai verificar quais os objetivos que representam os jogos cooperativos. Por exemplo, letra A. Aí você tem que colocar uma afirmação correta, tá? Vai falar que jogos cooperativos se aprende a considerar o outro não como adversário, mas como participante. Apesar disso, cada um pode, se quiser, priorizar o seu lado e desenvolver a sua individualidade. Nesse caso aqui, galera, ele não vai ser caracterizado como correto, porque nos jogos cooperativos é importante, sim, a gente vai considerar, não considera o outro como adversário, mas como participante e como produtor desse todo o processo, né? E aí, só que no caso aqui eu não posso considerar, eu não posso priorizar o meu lado, né? E desenvolver a minha individualidade. Eu tenho que unir a minha individualidade com a dele e produzir, né? Fazer uma produção, uma união para que alcance o objetivo. Então essa letra A não é a correta, certo? Então você vai avaliar cada item desse para poder estar respondendo, considerando as características dos jogos cooperativos. Nós temos aqui depois a número 2, onde vai falar que nos jogos cooperativos, o resultado representa a ideia de que todos ganham e que não há perdedores. Já os jogos competitivos, quando bem ensinados, representam a preparação para enfrentar desafios, enfocando a autossuperação, a perseverança e determinação. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Então você vai estar relacionando o significado dos jogos cooperativos, dos jogos competitivos aqui, como foi falado, e vai avaliar aqui qual desses itens e qual dessas opções aqui é a correta, ou seja, que está relacionado com esses dois termos, jogos cooperativos e jogos competitivos. Por exemplo, na letra A, competição é um processo de interação social em que as ações são compartilhadas e os objetivos são comuns, uma vez que todos tentam alcançar uma meta. Então você vai avaliar aqui se essa opção de competição, se esse significado, esse conceito de competição está relacionado com jogos competitivos, né? Se avaliar que competição é um processo de interação social em que as ações são compartilhadas e os objetivos são comuns, então você vai colocar como verdadeiro, tá certo? Se não, você vai analisar cada questão dessa aí e vai avaliar qual dessas alternativas se encaixa mais na questão assim. Pede para poder estar lendo o texto, né, que se segue sobre os jogos cooperativos. Pensar o jogo e o esporte como exercício de convivência, pensando relacionar digamos, essa comunicação respeitosa entre os seres que ali estão envolvidos. Então, com base na leitura do texto e em seus estudos, no caso, sobre a relação de competição e cooperação,
analise as afirmativas. Então você vai analisar cada afirmativa dessa e vai considerar ao final quais são as verdadeiras e quais são falsas de acordo com competição e cooperação, certo? Aí você, por exemplo, na primeira aqui, se observarmos as nossas experiências de jogo na escola ou fora dela, verificaremos que pendem muito para o lado dos jogos competitivos. Aí, tipo assim, você vai analisar se essa afirmação aqui é correta, se de fato, né, de acordo com o texto, de acordo com o que você percebe, se as experiências de jogo na escola ou fora dela, ela vai ter um teor mais competitivo do que cooperativo. Se você achar que é verdadeira, então você vai ter a clareza de que, aí você pode até colocar aqui verdadeiro, né? E aí depois aqui, quando for assinalar a alternativa, você vai verificar quais que são as afirmativas verdadeiras. Se você considerar que a primeira é verdadeira, de acordo com o texto aí acima, então as alternativas que vão estar corretas vai ser a primeira ou então a terceira, né? A letra A ou a letra C. Aí você teria que verificar as outras alternativas para poder ver quais estão corretas. Você tem que avaliar cada alternativa dessa para poder avaliar se está correta, ou falsa ou verdadeira. Depois vem trazer a atividade 3, onde tem uma relação de tênis e o frescobol, do Rubem Alves aí traz algumas caracterizações dessas práticas, e aí vocês deverão estar lendo, e para isso está considerando as alternativas, as perguntas a seguir. Considerando as ideias apresentadas no texto entre o tênis e o frescobol, reflita e responda as seguintes questões. Os aspectos competitivos apresentados pelo tênis fazem parte do cotidiano dos dias atuais? Então você vai analisar, de acordo com o texto, essa relação, né, dessa competição que está presente no tênis e pensar nos dias atuais. Se essa competição também está presente e determina todo o desenrolar do nosso dia a dia, das relações sociais entre as pessoas. Aí, para isso, você vai ter que estar justificando sua resposta de acordo com a sua afirmação ou negação dessa pergunta. Quais aspectos cooperativos apresentados pelo frescobol podem ser utilizados no nosso dia a dia? Então, de acordo com o texto, de acordo com esses aspectos, né, de cooperação, de interação, de respeito, enfim, que fazem parte dessa prática esportiva, desse frescobol, que você pode estar presente, né, que pode estar relacionado no dia a dia da relação com as pessoas. É isso, galera. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, no caso, com seus amigos, e possa estar interagindo conosco também nos comentários, certo? Então, um forte abraço e até a próxima!